Oi pessoal, meu nome é Paulo Callas, eu vou falar um pouquinho da Diebold. Espera aí, vou ter que ir para lá. Bom, a gente vai falar de lançamentos da Diebold, certo? Então, o primeiro lançamento que a gente vai falar é do PC, ok? Acho que alguns de vocês já passaram pelo stand ali, né? A gente está lançando esse PC, é um PC com um gabinete bem reduzido, é um Atom, o processador Atom D510 Dual Core, ele tem 2.66 GHz, certo? Então é um produto bem interessante, ele é voltado para automação comercial mesmo, certo? A placa dele é uma Foxconn, a Diebold trabalha focada em atendimento de bancos e grandes contas, né? Onde a gente atende diretamente, né? Então, o padrão exigido por esses clientes é um padrão de exigência muito grande, então a gente tem que ter um produto com alta confiabilidade e com continuidade, tá? Então, se a gente usa, por exemplo, determinados componentes, uma placa num PC, essa placa ela sempre vai ser do mesmo fornecedor, porque a gente trabalha com continuidade de projetos, né? Imagine você, se a gente fornece para um banco 5.000 máquinas num ano, no ano seguinte eles querem comprar mais 1.000 para aumentar lá a atuação e tal, e eles não podem ter uma máquina que não seja compatível com a que eles já têm. Então a gente tem que ter essa compatibilidade, certo? Então a máquina vem com um HD de 160 GB, né? Tem 1 GB de cache de memória, 1 MB de memória cache, 1 GB de memória RAM. Essa memória RAM pode ser expandida até 4 GB, certo? Ele vem com 2 seriais, uma paralela, 6 USBs. Só vou esperar um pouquinho o pessoal se acomodar aí. Tá. Então, voltando então, a configuração da máquina, ela vem com 2 seriais, uma paralela, 6 USBs, sendo 4 na parte traseira e 2 na parte dianteira. Ela tem também tem uma baia para colocar um DVD, certo? Então é possível colocação do DVD. E do outro lado, na outra portinha, ela tem as 2 portas USB, certo? É muito importante falar que ela tem um baixíssimo consumo de energia, né? 45 watts. Bom, eu já falei das seriais, né? USB e tal. E ela vem acompanhada de teclado, mouse, tem 1 ano de garantia. A máquina vem com um selo na parte de trás, onde você pode fazer as alterações que você precisa fazer na máquina, os complementos que você vai fazer. Então você tem um 0800, você liga para esse 0800, pega um protocolo, você vai informar o que você vai fazer na máquina, e aí a máquina não perde a garantia, tá certo? Outra coisa que eu queria falar, a gente tem 2 versões atualmente, né? Uma versão sem o Windows e uma versão com Windows 7 Professional, certo? O HD você pode substituir, se você precisar de um HD maior, você pode colocar um HD maior. Se você tiver necessidade de mais memória, você pode tirar 1 GB e colocar até 4 GB, certo? E a gente tem uma nova versão que está sendo lançada agora no próximo mês, que ela vem com 2 GB de memória, ela vem com HD de 320 e vem com um leitor de DVD e gravador DVD e também o Windows 7. Tá? Então, aí já é uma máquina mais completinha.
Alguns diferenciais dessa máquina é que ela vem com um cooler em cima do processador, mesmo que sendo um processador Atom, Intel, ele não precisa de ventilação, mas a gente sabe que essa máquina vai ficar embaixo de um gabinete, o pessoal vai jogar uma mochila por cima, uma blusa, né? E aí corre o risco de ter algum tipo de aquecimento. Então, para evitar esse risco, a gente tem lá um cooler em cima do processador. Além disso, ela tem a fonte dela é uma fonte para atender micros normais, e como ele tem um consumo muito baixo, então ela está bem superdimensionada, e ela tem um cooler bem parrudo mesmo, e todos os coolers que a gente usa são coolers de rolamento. Então vocês podem ter a oportunidade de passar lá no stand, e vocês vão ver que a máquina está ligada desde manhã, e você põe a mão na fonte, ela está gelada. Tá? Então, problema de aquecimento de fonte também, não há nenhum problema. Tá? A fonte também, a gente tem um fornecedor de fonte, a fonte é Camex, então também não é difícil de encontrar. É uma fonte mini ATX, mas tem distribuidores de fontes aí que vendem essa fonte aí em torno de R$40 na pesquisa que a gente fez, a última pesquisa que a gente fez, tá bom? Então são pontos que as pessoas me perguntam no stand, então já estou antecipando um pouquinho aí para vocês, ok? Bom, o outro produto que eu gostaria de falar é essa impressora, é a TSP 143 GT. Eu vou pegá-la aqui para mostrar para vocês. Bom, essa impressora, ela é uma impressora extremamente robusta, tá? Então, você pode... Deixa eu tirar aqui isso aqui. Vocês vão ver. Pode bater. Não tem problema. Ela é super resistente. Tá? Não pode jogar no chão, tá? Mas ela é super resistente. Não. Essa não dá para jogar no chão. Mas é um produto super resistente, né? A troca de bobina drop-in, né? O que facilita bastante. Certo? Ela, além dela vir com alguns acessórios, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, ela já vem com uma bobininha para teste, ela vem com esse limitador de bobina que você coloca dentro do gabinete ali, e você pode trabalhar com bobina de 57 milímetros. Ela também tem esse autoadesivo aqui, que parece bobo, né? Mas é um negócio bacana, porque ele evita de você desligar a impressora no meio da operação, né? Ele é um protetor do botão liga e desliga, né? Parece bobo, mas funciona bem, isso daqui é importante. E ela também vem com suporte de parede, tá? Porque você pode utilizá-la na parede, certo? Então, e também ela vem com 4 adesivos, um pezinho autoadesivo, e você também pode utilizá-la de pé em cima da mesa. Aqui, por exemplo. Você pode colocar assim. Ou então colocar o suporte aqui, né? E prender na parede. Tá? Isso tudo vem com a impressora. Inclusive, esse CD que vem um sistema chamado Future Print. Com esse sistema, né, você consegue fazer uma série de coisas dentro da impressora. Por exemplo, a impressora ela é só USB, mas muitas vezes o aplicativo só fala com a serial. Então, ela tem a possibilidade de você criar uma porta virtual serial. Então, você chega lá, entra porta serial, põe lá adicionar com 1, ok, pronto. Ela automaticamente vai entender que tudo que vem da com 1, ela transforma para USB e joga na USB e a impressora imprime.
Outra coisa que ela possibilita, né, esse software possibilita, é que você consiga criar um banco de dados de imagens. Então você entra na parte de lista de imagens e você seleciona as imagens que você quer e você traz para dentro de um banco de dados de imagens. Com essas imagens, você vai para outro ícone do software, né, no menu, você vai lá em... como é que chama lá? O outro ícone de recortes e imagens, né? Não, como é que é? Processamento de imagens. Aí você coloca... Não, de texto é o outro. Processamento de imagens. Você coloca cabeçalho, rodapé, marca d'água. Você altera o cupom sem precisar mexer no aplicativo do cliente, certo? Então você vai lá, você coloca cabeçalho, põe um rodapé, uma promoção, você consegue fazer essas alterações aí no cupom sem mexer com o aplicativo do cliente. Outra coisa é processamento de textos. Por exemplo, você tem... esse software consegue enxergar o que o seu aplicativo está mandando para a impressora. E aí ele consegue ler tudo que está escrito, e se você quiser, você pode substituir algumas palavras. Por exemplo, está lá, pizza pepperoni. Se quiser tirar o pepperoni e pôr calabresa, esse software faz isso. Ele troca sem precisar mexer no aplicativo do cliente. Ele substitui a palavra. Toda vez que aparecer lá, por exemplo, Coca-Cola, você pode relacionar e colocar uma promoção da Pepsi, por exemplo, uma ideia, né? E aparece no final do cupom a promoção da Pepsi. Então, essas coisas você consegue fazer com esse software. Além disso, ela não é uma impressora fiscal, mas você pode clicar ali num ícone para ele registrar todas as operações feitas na impressora. Então, você consegue relacionar todas as impressões feitas em cada dia, marcado por dia e hora. Então, se você tiver, por exemplo, é um registro, né? Então, você tem lá, por exemplo, cozinha, né? O pessoal já usou isso daí em cozinha, já usou isso daí em cartório. Cartório, por exemplo, o cliente falou para mim, preciso de uma impressora matricial. Eu falei, pois não, mas eu quero com rebobinador. Eu falei, mas não tem mais rebobinador. Não, mas eu preciso. Eu falei, mas você vai usar o rebobinador para quê? Porque eu preciso ter arquivado o que foi feito, o que foi impresso na impressora. Eu falei, pode ser eletrônico? O cara falou, pode. Eu falei, então pronto, vou te apresentar uma impressora. E aí você consegue, então, armazenar tudo que foi impresso na impressora, você tem ali armazenado, você consegue resgatar isso e reimprimir se for necessário. Entendeu? Outra coisa que você consegue fazer é inverter a impressão. Lembra que eu mostrei? Se a gente põe a impressora de pé, ela vai imprimir de ponta cabeça. Então você vai lá num ícone, põe montagem vertical, ela inverte a impressão. Então sai impresso bonitinho, certinho. Outra coisa que ela tem também é que você pode fazer múltiplas cópias. Então você pode usar num único comando de impressão, por exemplo, um delivery, você pode fazer uma cópia para o cara que vai fazer a pizza, digamos. Outra cópia para o cara do balcão, você vai dar para o balcão para ele separar a bebida. Outra cópia, você quer ficar para você. Se é o caixa, você quer uma cópia para você. E outra cópia você vai mandar para o cliente. E cada uma dessas cópias você pode colocar o que você quiser, cabeçalho, rodapé, cada uma diferente da outra, do jeito que você programar. Tá certo? Então, é um produto que tem uma série de facilidades. Na verdade, ele entrega para vocês, entrega na mão de vocês uma solução, né, para várias situações. Então, é um produto bem diferenciado, com velocidade de 250 milímetros por segundo e com a robustez, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Então, é um produto bem interessante e que acho que vale a pena vocês darem um pulo lá no stand, que eu posso demonstrar todas essas características da impressora para vocês. Ok, pessoal, eu agradeço a atenção de todos.